Às vezes, a vida nos coloca diante de cenas tão simples e ao mesmo tempo tão profundas que em um instante tudo pode mudar. Foi exatamente isso que aconteceu com Alexandre Ferraz, um empresário bilionário que construiu seu império sem nunca olhar para trás. Frio nos negócios e distante da própria família, ele acreditava que dinheiro era a única solução para qualquer problema. Mas uma noite, ao entrar em um restaurante qualquer para uma refeição rápida, ele presenciou uma cena que mudaria sua vida para sempre. Diante dele, uma garçonete humilde, visivelmente exausta, alimentava seu filho deficiente com um cuidado e uma ternura que Alexandre jamais havia visto antes. Aquele momento despertou algo dentro dele, algo que ele não sabia que ainda existia. Quem era aquela mulher? Qual era sua história? E por que, de repente, ele sentia que precisava fazer algo por ela? Este relato não é apenas sobre um encontro inesperado, mas sobre como a empatia pode transformar vidas. É sobre sacrifícios, segredos e decisões que testam os limites da moralidade e do coração humano. Antes de continuar, se você gosta de histórias que tocam a alma e desafiam as certezas, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora, prepare-se para mergulhar nessa história emocionante que começa com um simples gesto e termina mudando tudo. Alexandre Ferraz sempre acreditou que o mundo pertencia aos que tinham coragem de conquistá-lo. Desde jovem, ele soube que sua vida não seria como a dos outros. Criado em meio a dificuldades, ele prometeu a si mesmo que jamais seria pobre novamente. Com uma mente afiada para os negócios e um instinto quase predatório para o sucesso, ele construiu um império. Hoje, era dono de uma das maiores redes de tecnologia da América Latina, com investimentos que iam de bancos a startups inovadoras. Aos 45 anos, Alexandre ostentava uma fortuna avaliada em bilhões. Tinha casas luxuosas ao redor do mundo, carros que qualquer pessoa sonharia em dirigir e um círculo social composto apenas por magnatas e influenciadores. Mas, apesar de tudo isso, uma verdade permanecia oculta sob sua impecável fachada de sucesso. Ele não sentia nada. Seus dias eram programados com reuniões, decisões estratégicas e viagens a negócios. Sua vida pessoal, no entanto, era um completo vazio. O casamento com Luísa, sua esposa, havia se transformado em uma formalidade. Ela ocupava seu tempo com eventos de caridade e festas da alta sociedade, enquanto ele se afundava no trabalho. Eles mal conversavam, e quando o faziam, era sempre sobre dinheiro, status ou aparências. Seus filhos, por outro lado, eram praticamente estranhos para ele. Leonardo, o mais velho, vivia no exterior estudando administração, um curso que Alexandre impôs para que um dia assumisse os negócios da família. Já Isabela, de 14 anos, crescia cercada de luxo, mas sem a presença paterna. Alexandre acreditava que o amor se provava através de conforto financeiro e não de tempo ou afeto. Naquela noite, o acaso o levou a um restaurante simples no centro da cidade. Ele havia saído tarde do trabalho e, diferente de seu costume, decidiu não ir para casa. Precisava de um tempo para pensar. Ao entrar, sentiu imediatamente o contraste com o mundo ao qual estava acostumado. O ambiente era modesto, sem os luxos dos restaurantes 5 estrelas que frequentava. Os clientes eram pessoas comuns, trabalhadores, estudantes e casais em encontros simples. Foi então que seus olhos pousaram sobre uma cena que o fez parar. Em uma mesa no canto, uma jovem garçonete se inclinava sobre um menino que aparentava ter cerca de 7 anos. O garoto tinha dificuldades motoras visíveis e parecia precisar de ajuda para comer. A garçonete, que vestia um uniforme gasto e um sorriso cansado, segurava a colher com delicadeza, alimentando-o com paciência e amor. O menino olhava para ela com admiração. Seus olhos brilhavam, como se ela fosse a única pessoa no mundo que importava. Ela, por sua vez, o olhava com um carinho que Alexandre nunca vira antes. Aquilo o atingiu de uma forma inexplicável. Ele, um homem acostumado a tomar decisões frias e racionais, se viu incapaz de desviar o olhar. Quem era aquela mulher? Por que aquele gesto simples o impactava tanto? E mais importante, por que ele sentia que precisava saber mais sobre aquela história? O nome dela era Helena. Aquela garçonete de aparência simples e olhar cansado era uma mulher que já havia enfrentado mais desafios do que a maioria das pessoas enfrentaria em uma vida inteira. Aos 28 anos, Helena não conhecia luxo, riqueza ou facilidades. Sua vida havia sido uma batalha constante e no centro dessa luta estava Miguel, seu filho de 7 anos. Miguel havia nascido com paralisia cerebral, uma condição que comprometia seus
seus movimentos e dificultava tarefas básicas, como comer sozinho. Desde o nascimento dele, Helena havia se dedicado completamente ao seu cuidado. Porém, as dificuldades financeiras sempre foram um fardo. Ela trabalhava como garçonete em tempo integral e sempre que podia, pegava turnos extras para complementar a renda. O salário mal cobria o aluguel e os custos médicos de Miguel, mas ela nunca reclamava. Seu amor pelo filho era maior do que qualquer sacrifício. Naquela noite, após um longo turno, Helena finalmente pôde sentar-se com Miguel para alimentá-lo. Era um dos poucos momentos do dia em que ela se permitia desacelerar, focando apenas no filho. Cada colherada que ela dava era acompanhada por um sorriso, um carinho no rosto dele ou um olhar cheio de ternura. Miguel retribuía da única forma que podia, sorrindo. Ele não falava muito, mas seu olhar dizia tudo. Para ele, Helena era seu mundo inteiro. Enquanto observava essa cena, Alexandre sentiu algo estranho, um aperto no peito, uma inquietação que ele não conseguia explicar. Aquela mulher, que não tinha absolutamente nada comparado a ele, irradiava algo que ele não via em seu próprio lar, amor genuíno. Ele pensou em sua esposa, Luísa. Quando foi a última vez que ela olhou para seus filhos assim? Quando foi a última vez que ele, Alexandre, demonstrou qualquer afeto verdadeiro? Ele olhou para Miguel e se perguntou como seria a vida daquela criança. Crescer sem um pai presente, depender completamente do sacrifício da mãe, aquilo o fez se lembrar de sua própria infância. Alexandre também havia crescido sem um pai. Sua mãe fez tudo o que pôde para sustentá-lo, sacrificando-se para que ele tivesse uma vida melhor. Mas, ao invés de retribuir com amor e gratidão, ele endureceu. Tornou-se um homem frio, convencido de que dinheiro era a única coisa que importava. Mas agora, diante daquela garçonete e seu filho, ele começava a questionar tudo. Por que aquela mulher conseguia ser tão feliz com tão pouco? E por que, apesar de ter tudo, ele se sentia tão vazio? Ele não sabia, mas aquela noite seria apenas o começo. Algo dentro dele estava prestes a mudar, e essa mudança o levaria a tomar uma decisão que alteraria para sempre o destino de 3 vidas. Alexandre não conseguiu dormir naquela noite. Depois de sair do restaurante, ele dirigiu sem rumo pelas ruas da cidade. A cena de Helena alimentando Miguel continuava em sua mente, repetindo-se como um filme impossível de ignorar. Aquela garçonete não fazia ideia de quem ele era. Para ela, ele era apenas mais um cliente, mas para Alexandre, ela havia se tornado um enigma que ele precisava decifrar. Quem era essa mulher? Como ela conseguia carregar um fardo tão pesado e ainda assim manter um sorriso no rosto? Ele não sabia explicar porquê, mas sentia que precisava fazer algo. No dia seguinte, Alexandre tomou uma decisão que nunca havia tomado antes. Ele usaria seus recursos para investigar alguém, não por interesse comercial, mas por pura curiosidade. Ele fez uma ligação para seu assistente pessoal, Gustavo, um homem eficiente e discreto. Preciso que descubra tudo sobre uma garçonete chamada Helena, que trabalha no restaurante Alameda 32. Veja onde ela mora, sua situação financeira, se tem família, tudo. Gustavo ficou surpreso com o pedido incomum, mas não questionou. Algumas horas depois, as informações estavam na mesa de Alexandre. Helena vivia em um pequeno apartamento alugado nos subúrbios da cidade. Seu salário mal cobria as despesas básicas, e grande parte do que ganhava era destinado ao tratamento de Miguel. O pai da criança havia desaparecido assim que soube da condição do filho, deixando Helena sozinha para lidar com tudo. Ela trabalhava duro, mas estava à beira da exaustão. E, no entanto, ela não desistia. Alexandre sentiu algo dentro de si se revirar. Ele, que sempre valorizou a força e a resiliência nos negócios, via agora um exemplo muito mais poderoso bem diante de seus olhos. Helena não era apenas forte, ela era inquebrantável. Movido por um impulso que ele próprio não compreendia, Alexandre decidiu voltar ao restaurante. Mas dessa vez, ele não era apenas um cliente qualquer. Ele queria falar com Helena. Quando chegou, ela estava limpando uma mesa. O rosto carregava o cansaço de quem passou o dia inteiro em pé, mas seus olhos ainda tinham aquele brilho de quem lutava com esperança. Boa noite, senhor. Vai querer algo para comer? Ela perguntou sem reconhecê-lo. Por um segundo, Alexandre hesitou. Ele não sabia exatamente o que dizer. Então, optou pela verdade. Na verdade, eu queria conversar com você. Helena franziu a testa, confusa. Comigo? Sim, vi você com seu filho ontem. Seu nome é Miguel, certo? Os olhos dela se estreitaram. Ela ficou tensa. Olha, se isso for algum tipo de comentário sobre o meu filho, eu não vou tolerar. Não!
Não é isso. Ele a interrompeu rapidamente. Pelo contrário, eu queria entender a sua história. Helena cruzou os braços. Minha história? Sim. Quero saber como você consegue fazer tudo o que faz. Como você consegue sorrir, mesmo diante de tantas dificuldades. Ela ficou em silêncio por alguns instantes. Porque eu não tenho escolha, respondeu por fim. Se eu desistir, quem vai cuidar do meu filho? Alexandre sentiu um nó na garganta. Aquela mulher estava tão acostumada a lutar sozinha que nem cogitava a possibilidade de alguém querer ajudá-la. E pela primeira vez em muito tempo, Alexandre sentiu que queria fazer algo por alguém sem esperar nada em troca. Ele só não sabia que ao tentar mudar a vida de Helena, seria a própria vida dele que mudaria para sempre. Helena não confiava em estranhos, especialmente em homens ricos que de repente demonstravam interesse por sua vida. Ela conhecia esse tipo de pessoa. Vira clientes milionários passarem pelo restaurante, tratando garçons como invisíveis. Alguns até faziam gestos de generosidade, deixando gorjetas exorbitantes apenas para massagear o próprio ego. Mas Alexandre Ferraz, ele era diferente. Ele não estava apenas oferecendo dinheiro, ele queria entender, e isso a assustava. Nos dias seguintes, Alexandre passou a frequentar o restaurante com mais frequência. Ele pedia um café, às vezes uma refeição, e ficava observando. Não como um empresário analisando um investimento, mas como alguém que tentava decifrar um quebra-cabeça. Ele começou a conversar mais com Helena, perguntando sobre Miguel, sobre sua rotina, seus desafios. No início, ela desconfiava. Por que quer saber tanto sobre minha vida? Porque eu quero ajudar. Ela riu, incrédula. Me ajudar? Você nem me conhece. Mas eu posso conhecer. E posso fazer algo por você e pelo Miguel? Helena ficou em silêncio por um momento. Ela já havia escutado promessas antes. Do pai de Miguel, de antigos chefes, até de amigos que juravam que nunca a abandonariam. No final, todos iam embora. Não preciso de caridade, respondeu firme. Não é caridade, Alexandre rebateu. É um investimento. Ela arqueou a sobrancelha. Investimento? Sim. Você quer que Miguel tenha uma vida melhor, não quer? Que tenha acesso aos melhores médicos, escolas e oportunidades? Então, me deixe ajudar. Os olhos de Helena se encheram de um misto de raiva e frustração. Você acha que dinheiro resolve tudo, né? Dessa vez, Alexandre hesitou, porque por toda a sua vida ele acreditou que sim. Mas ali, diante daquela mulher, percebeu que não era tão simples assim. Naquela noite, Helena voltou para casa se sentindo estranha. Miguel já estava dormindo e ela se sentou ao lado dele, observando sua respiração calma. Ela sabia que precisava de ajuda. O aluguel estava atrasado. O tratamento de Miguel exigia um dinheiro que ela não tinha. O trabalho no restaurante era exaustivo e ela sentia que seu corpo começava a dar sinais de desgaste. Mas aceitar a ajuda de um bilionário, isso a fazia se sentir pequena, como se estivesse admitindo que sozinha não era suficiente. Fechou os olhos, tentando afastar essas ideias. Só que no fundo, uma pergunta continuava ecoando. Por que ele se importava? Enquanto isso, do outro lado da cidade, Alexandre também não conseguia dormir. Ele havia passado a vida acreditando que dinheiro era a solução para tudo, mas agora, pela primeira vez, enfrentava uma barreira que não podia ser quebrada com uma simples transferência bancária. Helena não queria dinheiro, ela queria dignidade, e ele sabia exatamente o que era isso. Porque muitos anos atrás, sua própria mãe também teve que escolher entre aceitar ajuda ou lutar sozinha, e ela escolheu lutar. Alexandre cresceu vendo a mãe abrir mão dos próprios sonhos para que ele pudesse estudar. Viu as lágrimas que ela escondia, a exaustão que tentava disfarçar. Ela recusou ajuda de parentes ricos porque queria provar que conseguia sozinha. E no final, morreu sem nunca ter aproveitado a vida. A dor desse pensamento atingiu Alexandre como um golpe. Ele não podia mudar o passado, mas talvez, apenas talvez, pudesse mudar o futuro de alguém. Ele só precisava convencer Helena de que aceitar ajuda não era fraqueza, era uma nova chance. E para isso, teria que ser mais do que um bilionário oferecendo dinheiro. Teria que ser um homem disposto a mudar. Na manhã seguinte, Helena estava servindo mesas quando viu Alexandre entrar no restaurante. Ela suspirou. Ele não desistia. Bom dia, Helena, ele disse sentando-se no balcão. Ela cruzou os braços. Vai querer um café ou veio tentar me convencer de novo? Ele sorriu. Os dois. Helena bufou, mas pegou a xícara e começou a preparar o café. Olha, Alexandre, eu agradeço sua preocupação, mas eu já disse que não preciso de caridade. E eu já disse que não é caridade. Ela o encarou, impaciente. Então o que é um negócio? Helena franziu a testa. Que tipo de negócio? Alexandre tomou um gole do café antes de responder. Você tem experiência como garçonete, sabe lidar com
clientes e gerenciar pedidos. Se tivesse a oportunidade de trabalhar em algo melhor, onde pudesse ganhar mais e ter horários mais flexíveis para cuidar do Miguel, você aceitaria? Ela hesitou. Claro que sim, mas... Então, aceite meu convite. Quero que trabalhe no meu hotel, como gerente do restaurante. Os olhos de Helena se arregalaram. O quê? Estou oferecendo um emprego. Nada de dinheiro sem esforço. Nada de favores. Apenas uma oportunidade de crescimento. Helena piscou algumas vezes, tentando processar. Mas por quê? Porque eu acredito em você e porque sei que você precisa dessa chance tanto quanto Miguel precisa de você. Ela ficou em silêncio. Era diferente, muito diferente de apenas receber dinheiro. Era uma chance de mudar de vida com o próprio esforço. E pela primeira vez, Helena considerou a ideia. No início, Helena achou que não daria certo. Os primeiros dias no hotel foram desafiadores. Tudo era novo, mais formal, mais exigente. Mas aos poucos, ela foi se adaptando. E com o tempo, percebeu que tinha talento para aquilo. Alexandre a acompanhava de perto. Ele via a dedicação de Helena, sua capacidade de liderança e seu olhar atento aos detalhes. E algo começou a mudar dentro dele. A frieza que sempre o caracterizou foi sendo substituída por algo mais humano. Ele passou a visitar Miguel com frequência. E cada sorriso daquele garoto parecia aquecer algo dentro dele que ele nem sabia que existia. Helena também começou a enxergar Alexandre de forma diferente. Ele não era apenas um bilionário distante. Ele era um homem que estava tentando mudar. E sem que percebessem, o que começou como um simples gesto de ajuda se transformou em algo mais profundo. Um vínculo, uma conexão, um sentimento novo e inesperado. Meses depois, a vida de Helena e Miguel estava completamente diferente. Ela havia se tornado uma profissional respeitada, ganhando um salário digno e podendo dar ao filho um tratamento melhor. E Alexandre, ele descobriu que a maior riqueza da vida não estava no dinheiro, estava nas conexões, nos sentimentos, no amor. O bilionário que um dia apenas observou uma garçonete alimentar seu filho deficiente, agora era parte daquela família. E aquela mulher que nunca se permitiu desistir, descobriu que às vezes aceitar ajuda também é um ato de coragem. Porque a vida tem formas inesperadas de unir pessoas. E quando isso acontece, tudo muda para sempre.